Vamos adorar o Senhor nesse momento, que você possa entregar a sua adoração, o seu louvor ao Senhor. Você é bem-vinda aqui, a casa é sua, pode entrar, me esvazie de mim, me esvazie de mim. Deus abençoe a tua vida, no nome de Jesus. Vamos abrir a nossa palavra, a palavra do Senhor. Vamos adorá-lo nesse momento através da palavra dele. Nós cremos que Deus vai falar conosco nessa noite. Deus já está falando conosco. Esse louvor diz que essa casa é a sua casa. Nós deixamos essa casa para o Senhor. A casa é a igreja, e a igreja somos nós. É a nossa vida de adoração e a nossa vida de sacrifício. Eu quero que você, nesse momento, abra a palavra do Senhor, no nome de Jesus. Você pode abrir em Mateus capítulo 24. Eu quero ler com você Mateus capítulo de número 24. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa. Deus vai fazer grandes coisas aqui nessa noite, no nome de Jesus. Mateus capítulo 24. Enquanto você abre, eu vou fazer mais uma oração aqui. Pai, que nesse momento, momento da tua palavra, o Senhor possa inundar mais e mais o nosso coração, Pai. Visita cada um aqui que vai receber, Pai, do alimento do Senhor, do alimento espiritual, da tua palavra, o pão da vida, meu Pai. Deus, que essa palavra ela possa frutificar no nosso coração. E eu creio, meu Pai, que ela está imbuída, ela está cheia de poder, meu Pai. No nome de Jesus. Amém. Mateus, lá no capítulo de número 24, você pode abrir a sua Bíblia se você puder. Mateus capítulo 24. E não existe um momento mais propício para a gente conversar, para a gente cultuar a Deus e falar sobre as coisas do Senhor,
se não fosse nesse texto de Mateus capítulo 24. O texto de Mateus capítulo 24 é um texto onde é um diálogo de Jesus com os seus discípulos e um diálogo a respeito das coisas vindouras, das coisas do fim, da consumação dos séculos. E nada mais propício a gente falar sobre isso do que nesse momento que nós estamos vivendo, que é um momento de medo, um momento de medo que tem tomado conta da nossa mente, do nosso coração. O Henrique acordou. Tem tomado conta da nossa mente e do nosso coração, dada a gravidade da situação. A situação ela não é fácil, mas a situação é grave. E ela não é grave só no nosso país, ela é grave no mundo inteiro. Por esses dias eu falei para a Grazi, Grazi, se houvesse um lugar onde a gente pudesse ir embora e se refugiar até passar essa tormenta, mas não tem. Porque a situação é grave, é no planeta inteiro. Para qualquer lugar do mundo se fala nesse vírus. E em qualquer lugar do mundo estamos suscetíveis a esse vírus. Então a situação é difícil e é natural que nós tenhamos medo. É do ser humano nós termos medo. E nós vemos a questão desse instinto de sobrevivência nosso gritando mais alto. Essa corrida aos mercados, corrida às farmácias, o humor das pessoas mudou. Então é complicado hoje, nesses dias, essa situação. E o medo realmente tem tomado conta. Parece realmente aqueles filmes de Hollywood, aqueles cenários de guerra, né? Apocalíptico, né? Mad Max, esses filmes. Eu não me vem à cabeça um agora, mas Mad Max foi o que me veio, que é pós-apocalipse, o livro de Eli, essas coisas assim que você fala, nossa, vai acontecer tudo isso, vai acontecer. E realmente, se as pessoas fizeram o filme da forma como foi, é porque elas tinham uma perspectiva do que poderia acontecer dado a nossa sociedade, as coisas que estão acontecendo hoje. E hoje nós travamos batalhas, né? A gente vai até a farmácia, é uma batalha. Você vai batalhar com medo de pegar o vírus. Você vai batalhar para comprar o medicamento. Você não encontra mais álcool gel nas farmácias. Você não encontra o paracetamol, um remédio simples. Você não encontra, né? Porque foi dito que é eficaz no alívio dos sintomas, né? Então é uma luta, né? Os pedidos de demanda online, os mercados, tá todo mundo comprando, inclusive nós comprando pelo celular. Então a gente compra os alimentos aqui de casa, a gente compra as compras de mercado, tudo pelo telefone, né? Pelo celular, né? Que eu digo, né? É complicado. E tudo por conta de um vírus, o Covid-19, que as pessoas afirmam que veio da China. Não se sabe exatamente muito a respeito desse vírus, né? E a conclusão é que nós entramos em um momento decisivo da história. Nós entramos num momento de decisão. E esse é um momento decisivo. É um momento onde a sociedade, a raça humana, ela vem sendo ameaçada por um vírus. Uma parte dela pode ser dizimada, vide o que acontece na Itália. Então estamos ameaçados. A existência de pessoas está sendo ameaçada. Estamos em perigo de morte. Não é? Então é um momento decisivo da história. E todo momento decisivo, ele exige de quem está atravessando esse momento decisivo uma reflexão sobre esse momento. É necessário nós refletirmos sobre esse momento. O que é esse momento? O que está acontecendo e quais as atitudes que eu devo tomar num momento como esse? E é sobre isso que eu quero falar com você. Por isso que eu pedi para você abrir em Mateus capítulo 24, lá nos versos de 1 a 8, e eu quero ler com você. Vamos lá. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, e lhe pediram: dize-nos quando sucederão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? E ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer. Mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Então sereis atribulados, e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, a maldade, o amor se esfriará de quase todos.
Aquele, porém, que perseverar até o fim, este será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho de todas as nações. Então virá o fim. Esse é o texto, esse foi o diálogo entre os discípulos e Jesus, quando os discípulos eles perguntaram a respeito do tempo do fim, do tempo da consumação dos séculos, do tempo quando o Messias, Cristo, voltaria para levar a sua igreja. Eu quero ler um segundo texto com você, agora em Apocalipse, capítulo 5, os versos de 1 a 5 e de 7 a 10. Eu quero que você acompanhe. Apocalipse, capítulo 5, diz: Eu vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro, escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte, que proclamava em grande voz: Quem é digno de abrir o livro e lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, ninguém pode abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: Não chores. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Agora, o segundo texto que eu quero ler com você. Veio, pois, no mesmo Apocalipse, a continuação, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Veio o cordeiro e tomou o livro. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos, eles prostaram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e entoavam um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e de lhe abrir os 7 selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo, nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Agora em Apocalipse, capítulo 6, lá no verso de número 8, olha o que diz. E olhei, e eis que um cavalo amarelo, na abertura do 4º selo, diz assim: E olhei, e eis que um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro, sendo esse chamado Morte, e o inferno o estava seguindo. E foi-lhes dada autoridade sobre a 4ª parte da terra para matar a espada, pela fome, com doenças e por meio de feras da terra. Apocalipse 6, os versos 8, que eu li para você, que é a abertura do 4º selo. Em Mateus capítulo 24, então, nós temos um diálogo aberto e direto dos discípulos com Jesus, com a pergunta sobre os tempos do fim. Já estávamos, assim, nos momentos finais do ministério de Jesus na terra, e ele entendeu, Jesus entende ser necessário uma conversa mais direta com os discípulos. Nessa conversa, em Mateus capítulo 24, os discípulos de Jesus, de maneira muito clara, Jesus diz aos discípulos de maneira clara os sinais dos tempos do fim. Ou seja, neste plano, nessa matéria que nós vivemos, quais seriam as evidências materiais, as naturais, do momento de sua volta? Quais seriam as catástrofes? Quais seriam as circunstâncias? Quais seriam os sinais? E que o povo deveria se atentar para isso. Já em Apocalipse, nós estamos falando do momento onde João, preso na ilha de Patmos, por conta de anunciar o evangelho, ele foi preso lá, esperando a morte. E nesse momento a palavra diz que no dia do Senhor, ele é dominado pelo Espírito de Deus, João, e recebe uma visão do próprio Jesus, já glorificado, dos tempos do fim. No entanto, em Apocalipse, a perspectiva é outra. Não se fala somente das questões naturais que aconteceriam na terra, não é isso. Mas Jesus mostrava o sobrenatural em Apocalipse. Ele mostra uma dimensão dos tempos do fim vista do trono de Deus, vista da perspectiva do trono de Deus, não somente daqui da terra, da nossa perspectiva, dos sinais, mas da perspectiva do trono de Deus. Então nós vemos em Apocalipse todos os movimentos, todas as decisões no âmbito do trono de Deus e os reflexos aqui na terra. Quais seriam os reflexos? Então você tem um contexto mais completo aqui em Apocalipse a respeito dos tempos do fim. E nós temos aqui a quebra dos selos. A quebra dos selos
demonstra-se o plano de Deus. Cada selo quebrado, ele demonstra o quê? A justiça e a ira de Deus até que Jesus volte. São 7 selos, 7 manifestações de justiça e da ira de Deus, que antecedem a vinda do Senhor. Com destaque para o 4º selo que eu li para você. Que o 4º selo diz assim, lá no capítulo 6, verso 8. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro, sendo chamado Morte. E o inferno estava o seguindo. E lhes foi dada autoridade sobre a 4ª parte da terra, para matar a espada, por fome, por doenças e por meio das feras da terra. Assim, dado esses eventos que nós temos em Mateus 24, que Jesus narrou, em Apocalipse, Jesus falando para João, entenda que nós já estamos nos períodos que antecedem a vinda do Senhor. As coisas já começaram a acontecer. E é necessário, se as coisas já começaram a acontecer, que nós adotemos e tomemos um posicionamento. Eu quero falar com você hoje sobre momento de decisão. Momento de decisão. É momento de decisão, é momento de posicionamento, e é sobre isso que eu quero falar com você aqui hoje. Nesses momentos de decisão, como nós estamos vivendo hoje, é necessário um posicionamento. Os posicionamentos são claros, que Deus nos fala ao nosso coração. Um posicionamento de confissão, um posicionamento de arrependimento, um posicionamento de conversão verdadeira e um posicionamento de obediência nesses tempos do fim. Quando nós falamos em reflexão, nós temos que refletir, como nós fizemos agora, o que está acontecendo. Uma catástrofe como essa não acontece a todo momento. Uma pandemia, não é epidemia, uma pandemia em esfera global não acontece a todo momento. São eventos que acontecem que nos levam a entender que existe um momento e que a vinda do Senhor, para aqueles que creem, está acontecendo. E o momento de reflexão é justamente esse. É nós refletirmos na nossa caminhada com Cristo. Eu quero que você reflita, como eu tenho refletido por todos esses dias. Reflita no momento que nós estamos vivendo. Reflita no momento em que nós estamos vivendo. É necessário reflexão. É necessário um posicionamento de confissão. É necessário arrependimento, uma conversão verdadeira e obediência. Mas quando nós falamos em reflexão do momento, eu falo em reflexão do momento, eu preciso refletir o momento, eu preciso adotar uma postura de manifestação de vontade, eu preciso manifestar uma vontade, eu preciso, para o sim ou para o não, eu preciso adotar um posicionamento claro, eu preciso de uma estratégia bem definida nesses momentos e principalmente eu preciso de convicção e disciplina para atravessar esses momentos como esse que nós estamos passando. E reflexão foi isso que nós fizemos. A reflexão é clara. Jesus está às portas. A ciência já não consegue mais esconder. As pessoas já não conseguem, a mídia já não consegue esconder. Os eventos que a Bíblia narra, as situações que a Bíblia narra, estão acontecendo. Então a reflexão é essa. Estamos no começo do fim. Os tempos de grande tribulação. E a reflexão que eu faço com você aqui é essa. Qual o posicionamento que você vai adotar diante daquilo que está por vir? A segunda questão que eu quero dizer para você é uma manifestação de vontade. Se eu entendo e se eu creio que esse é o momento do fim, do princípio do fim, que esse é o momento que nós precisamos de muita fé, de muita persistência, de realmente se apegar com Deus, nós precisamos de uma manifestação de vontade. Já não há mais tempo para brincar com Deus. Não há mais tempo para brincar de ser crente, de ser cristão. Não há mais tempo. Nós precisamos avançar, nós precisamos manifestar vontade de avançar, de manifestar vontade realmente de tomar uma posição, de sair de cima do muro, ou de brincar com as coisas de Deus, de achar que Deus, por Deus ser um Deus amoroso e de infinito amor e misericórdia, eu posso andar de qualquer maneira, eu posso fazer de qualquer jeito. E não é bem assim. Manifestação de vontade, vou dizer para você, ninguém pode decidir por você. Manifestação de vontade é você
tem que decidir por você. Ninguém pode ser crente por você. Ninguém. Você não pode depender para sempre de oração das pessoas. Você precisa orar. Você precisa buscar a face de Deus. Você precisa inclinar o seu coração para Deus, para as coisas de Deus e realmente buscar o coração dele.